Minha diretoria, feliz 2024, se é que é possível, com tanta notícia esquisita, tanta notícia ruim, principalmente a morte do nosso querido Zagallo, um dos grandes heróis da história do futebol brasileiro, do futebol mundial e do Brasil. E que hoje eu esperei, por N motivos. Primeiro que eu estou viajando, como vocês percebem, pela troca de fundo e de microfone, etc. Mas eu esperei também porque eu queria ver acontecer o que eu estou vendo hoje aqui. Eu estou vendo aqui a imprensa toda cobrindo a morte do Zagallo, o velório do Zagallo, prestando várias homenagens, fazendo tudo isso e tal. E, cara, eu fico muito assustado com isso, sabe? Porque isso é de uma cara de pau. É de uma. Cara, é constrangedor, viu? Constrangedor. Mas antes disso, já entrou na Betano, que está aqui no link da descrição, para pegar os seus quentinhos de bônus esse ano aqui e fazer a tua fezinha, né? Ganhar teu dinheirinho, correr teu risco com os bônus. Já entrou no Futebol Interativo para você fazer curso, que também está com o link aqui na descrição, e trabalhar com futebol, seja como comentarista esportivo, para ser melhor que essas merda aí, seja como gestor, scout, enfim, para trabalhar com futebol, pô. Vem trabalhar com isso, não é ficar só assistindo, não. Vamos mudar o futebol brasileiro, entre em contato com eles, vê os cursos que eles têm, que vocês vão gostar muito. E também a Lotto Billions, que se você não ganhou a Mega Sena da virada, eu acho que a maior parte de vocês não ganhou. Eu acho. Clica aqui, que lá, irmão, você concorre nas loterias do mundo inteiro. O que significa? A Mega Sena da virada acontece toda semana, irmão. Só que em milhões de dólares, que passa para real, se torna a Mega Sena da virada. Então lá já tem prêmio rodando lá de Loto, acho que é Powerball, Lotto Billion, sei lá qual delas que é, mas tem alguma, tá o link na descrição aqui também, tem loteria lá pagando 700 milhões de reais. E agora você pode jogar as loterias gringas pelo Brasil através da Lotto Billion. Então estão os 3 links para você aqui, as 3 dicas para você rapidamente. Mas vamos lá. Cara, eu sei que tem muito jornalista novo fazendo cobertura e eles não tem nada a ver com isso, obviamente. Eu não sou o tiozão de 60 anos, nem sou o garotinho de 20 e pouco que estou começando. Então, assim, eu conheço mais ou menos o meu gado. Conheço mais ou menos o que está em torno ali dessa galera. E o menino que está ali cobrindo, por exemplo, o Rafa, que está lá na ESPN agora cobrindo. O Rafa não tem nada a ver com isso, não foi ele que destruiu o Zagallo a vida inteira. Outros caras, que eu não ficar individualizando, outros caras mais velhos que fizeram chacota do Zagallo, emissoras que fizeram disso uma pauta idiota, negativa a vida inteira e tal. Agora homenagear o Zagallo, eu ficaria mais feliz, eu acho que eu ficaria mais confortável vendo as emissoras meio que cagarem, sabe? Tipo assim, dando a notícia, o Zagallo morreu seguindo a programação normal, do que ver os caras pararem a programação. O Sport TV abriu o sinal e o caralho para cobrir e mostrar o velório do Zagallo, a morte do Zagallo. Então, peraí. Então, deixa eu entender. Durante toda a carreira dele, ele foi um bosta para vocês. Ele foi uma piada. Quando ele para, vocês ficam 10, 20 anos esperando. Em nenhum momento vocês têm coragem de ir lá e prestar o que o cara merece. E principalmente pedir desculpa pelos absurdos que foram feitos contra esse cara. Agora ele morre, depois de várias internações que vocês sequer noticiaram, se noticiaram, colocaram num rodapé. E agora para tudo para falar do cara. Calma aí. Qual é o problema, cara? Eu juro, eu queria sentar com todo mundo da imprensa no Brasil em círculo e falar, vem cá, vamos chegar num consenso aqui do seguinte, qual é o objetivo? Qual que é a lógica? Porque tem que ter um critério, né, irmão? Eu não posso parar a minha vida, a minha programação por alguém que eu sempre menosprezei. Não faz sentido. Então, o que vocês estão fazendo agora? O que é isso que eu estou assistindo? Porque é meio inacreditável, né, gente? Você que tem mais de 30 e poucos anos, que se lembra do que a imprensa fez com o Zagallo a vida inteira, com certeza você deve estar olhando isso com o mesmo sentimento que eu, te falando, caralho, mas vocês nunca trataram o cara como ele merecia, agora vocês estão parando o mundo porque o cara não pode ver as homenagens, você está fazendo homenagem agora que ele morreu? Porra, cara, que coisa meio, né? Coisa meio cafajeste, né, cara? Meio, porra, sei lá, caga pra notícia agora, sei lá, mantenha a tua linha. Agora virou um gênio. No Brasil, irmão, a melhor coisa que uma pessoa pode fazer no Brasil é morrer. Disparado. A melhor coisa que a pessoa pode fazer para a imagem dela é morrer. Porque parece que tudo aquilo que deveria ser dito e ser reconhecido em você em vida, ele se torna possível só na morte. O brasileiro é incapaz de reconhecer num ser vivo as características, as qualidades, tudo que esse cara conquistou. O Zagallo é indiscutível, incontestável. E ainda assim, no dia da morte dele, eu consegui ver jornalistas fazendo posts relativizando a grandeza do Zagallo. Eu não realmente, assim, cara, do alto da nossa insignificância, eu tô aqui com o microfone falando aqui para milhares de pessoas e tal, mas assim, cara, quem sou eu no futebol? O que eu fiz no futebol? Não fiz nada. Esses caras são a história. Eu trabalho com futebol por causa desses caras. E aí a gente tem que ver num tom de menosprezo, num tom de superioridade, jornalistas falando de Zagallo, Romário, Ronaldo, Pelé,
como se fossem seres atingíveis, como se fossem pessoas que você pode. Cara, você não pode. Você trabalha dentro do. Você está trabalhando em virtude do que esse cara fez. Você não está entendendo. Não é uma relação do tipo assim, eu gosto de fulano, eu não gosto de fulano. Você pode não gostar de quem você quiser. Agora, você dependente daquilo, você trabalhando com aquilo, como é que você pode olhar para a referência daquilo e tratar, sabe, com desdém ou com. Não existe isso, cara. Então é uma questão de respeito, de gratidão, que é uma das maiores virtudes do homem, que é ser grato a quem te ajudou e etc. E é muito triste isso, né, cara? Mas é a realidade e tal. Eu sou muito fã do Zagallo e quero encerrar esse vídeo dizendo do porquê que eu vejo no Zagallo talvez um último dos moicanos aí no futebol brasileiro que tem isso. O futebol brasileiro virou uma máquina pensante, que ninguém pensa porra nenhuma, mas acha que tá pensando. É um bando de intelectual que não sabe porra nenhuma de nada. É o que mais tem no Brasil hoje, né? Intelectual que não sabe nada. Que é isso, cara. Na verdade, todo mundo virou entendido de futebol e para entender de futebol, todo mundo racionalizou o futebol. Então hoje a gente discute as linhas, os treinadores, os métodos, isso, aquilo, tal, não sei o quê. E a gente ignora o 0-1 do futebol, que é o que tá na veia. Tá no sangue, irmão. Futebol é isso aqui. Futebol não tem nada a ver com essa merda. Tudo isso que a gente tá falando é inatingível para nós. Nós estamos discutindo tática e técnica como se a gente soubesse pra caralho. Se qualquer treinador de futebol que sentar aqui na nossa frente, humilha a gente em 15 minutos. Humilha em 15 minutos. Só que ninguém passa por isso, né? Ninguém bota o treinador aqui pra tomar uma olé, né? E a gente esquece do lado que realmente importa no futebol, que é o lado humano, que é o lado de gestão de pessoas, que é a paixão, que são as características mantidas de acordo com o time, com a seleção e etc. E o Zagallo é um defensor disso ferrenho, né? O Zagallo é aquele cara que terminava o jogo, vai pros pênaltis, é comigo. Eu falo com meus jogadores, eu mostro pra eles como é que é. Ele era esse cara. Aí talvez o Zagallo não seja uma representação tática do Mourinho, embora ele tenha sido uma revolução tática absurda no passado. Né? Ele não seja um cara... Mas caralho, meu irmão, esse cara tem o futebol na veia. Enquanto tanta gente hoje tem o futebol no cérebro, no cu, mas não tem futebol na veia. Esse cara tem. E é um dos últimos caras que tem. Então a gente vê hoje no momento da seleção brasileira em crise, com problemas, etc., partir o cara que mais defendeu a grandeza dessa seleção, a postura dessa seleção, como deveria ser, como deveria jogar e o que deveria acontecer e quanto ela deveria ser respeitada. Cara, se tem alguma coisa mais emblemática, eu não conheço, mas a morte do Zagallo neste momento de demissão de um treinador, da volta de um presidente da CBF, no momento em que a seleção brasileira, aquela camisa ali tá jogada para escanteio. Caralho, será que não faz a gente refletir do tipo, pô, nós estamos vendo na nossa frente perder o cara que mais chorou, gritou por isso. Enquanto isso, a gente vai continuar racionalizando o futebol e discutindo politicagem no futebol e não entender que o que faz falta são caras como esse, que nós precisamos de mais Zagallos para recuperar o futebol brasileiro e não necessariamente de uma metodologia estudiosa. O cara não é isso. Está faltando no Brasil autoestima. É reconhecer o tamanho do nosso futebol e manter as nossas características. Esse cara era a representação disso. Talvez ele tenha morrido porque realmente isso tudo tenha acabado. Mas agora, esse monte de aplauso pro Zagallo, porra, cara, não que seja injusto, pelo contrário, é metade do que ele merece. Mas chega a ser meio constrangedor, né? Para quem viu tudo que a gente viu, que a imprensa fez com esse cara a vida inteira. Mas vai colecionando, irmão. Vai colecionando, porque nos próximos anos, assim como agora está estourando aí a primeira máfia, tá? Tem várias. Não é a da Choquei é uma, tem várias. Vocês vão descobrir ao longo dos anos que a Choquei sempre existiu. Ela só mudava de nome, de dono, de mídia. Sempre foi articulado por motivos, talvez não necessariamente futebolísticos. As direções que as coisas foram dadas no Brasil e as imagens que as pessoas fizeram. Então, assim, destruíram a imagem de um Zagallo durante décadas. Porque eles queriam. Aí agora eles são obrigados a discutir com fatos. E com fatos fica difícil discutir. Então agora eles estão botando o Zagallo onde ele merece. Porque ele está morto, né? Então ele não é mais uma ameaça para aquilo que eu acho ou para aquilo que eu defendo.